Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje daremos sequência na confecção desta linda coelhinha. Faremos mais algumas partes dela. Vamos lá? Vamos começar então agora a fazer a confecção da cabeça da nossa coelha. Na linha branca, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, então, como que eu fiz o anel mágico? Segurei a ponta da linha, dei a volta em 2 dedos, cruzei a ponta do novelo por cima, insiro a agulha por baixo da primeira, puxo a linha do novelo e fecho com uma corrente para fechar o anel. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel. Então, fecho, puxo bem, para ficar bem fechadinho essa parte do início da nossa peça. Para a segunda carreira agora, eu vou fazer uma carreira de aumentos, vou fazer 6 aumentos. Em cada um dos pontos da primeira carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos neles. Então, o primeiro, já fiz os dois, já fiz 2 pontos baixos nesse ponto, fiz meu primeiro aumento. Vou começar, então, agora a usar o marcador para não perder o início da carreira. E vou seguir assim pelos outros 5 pontos da carreira inicial. Eu vou fazer em cada um deles 2 pontos baixos para ter no final um total de 6 aumentos, que vai dar 12 pontos baixos nessa segunda carreira. Terminei, então, minha segunda carreira da cabeça. Nessa segunda carreira, eu fiz 6 aumentos, então eu finalizo a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador e vou iniciar agora a terceira carreira. Nessa terceira carreira, a sequência vai ser 1 ponto baixo e 1 aumento. Então, nós vamos fazer isso por 6 vezes também. Então, 1 ponto alto e 1 aumento. Marco o meu primeiro ponto para não perder o início da carreira. E vou dando sequência. Repito essa sequência por mais 5 vezes. Então, 1 ponto baixo e 1 aumento. Finalizei, então, minha terceira carreira, fiz a sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento por toda ela. Termino, então, essa terceira carreira com um total de 18 pontos baixos. Qual que vai ser a sequência agora, como que vai ser a continuação dessa peça? Então, a primeira carreira foram 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira foi uma carreira com 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Terceira carreira foi uma carreira com 1 ponto baixo e 1 aumento, que no final eu tenho 18 pontos baixos. A quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e 1 aumento por toda a sequência, por 6 vezes. Vou finalizar a quarta carreira com 24 pontos baixos. Quinta carreira, vão ser 3 pontos baixos e 1 aumento. No final da quinta carreira, vamos ter 30 pontos baixos. Sexta carreira, vão ser 4 pontos baixos e 1 aumento. No final da sexta carreira, vamos ter 36 pontos baixos. Sétima carreira, vão ser 5 pontos baixos e 1 aumento. No final da sétima carreira, vão ter 42 pontos baixos. Oitava carreira, vão ser 6 pontos baixos e 1 aumento. No final da oitava carreira, vão ter 48 pontos baixos. Nona carreira vão ser 7 pontos baixos e 1 aumento a sequência. No final da nona carreira, vão ser 54 pontos baixos. E a 10ª carreira vão ser 8 pontos baixos e 1 aumento. Até que no final da 10ª carreira, a gente vai ter 60 pontos baixos na carreira. Então, vamos fazer essa sequência, então, da carreira 4 à carreira 10, então, sempre aumentando 1 ponto entre os aumentos. 2 pontos na quarta, 3 pontos na quinta, 4 pontos na sexta, 5 pontos na sétima, 6 pontos na oitava, 7 pontos na nona e 8 pontos na 10ª carreira. Quando eu finalizar aqui a 10ª carreira, eu volto com vocês para a gente ver como que a gente faz na sequência, ok?
concluir, então, aqui minha 10ª carreira. Tenho agora 60 pontos baixos em toda a volta. Na sequência, agora, eu vou fazer da carreira 11 até a carreira 16, ou seja, por 6 carreiras, apenas ponto sobre ponto. Cada uma dessas próximas 6 carreiras vai ter 60 pontos baixos. Vou dar sequência na minha aqui, então. Vou fazer até a carreira 16 apenas ponto sobre ponto, 60 pontos baixos em cada uma delas. Quando eu terminar a 16ª carreira, eu volto aqui com vocês para a gente dar início na carreira 17, que vai ser a carreira onde a gente vai começar com as diminuições, ok? Já retorno com vocês. Terminei aqui, então, minha 16ª carreira. Da carreira 11 até essa carreira 16 foram apenas pontos sobre pontos, 60 pontos em cada uma delas. Na carreira 17, agora, a gente vai iniciar com as diminuições, com as sequências de diminuições. Então, nessa carreira 17, eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência. Eu vou fazer essa sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. No final dessa carreira número 17, eu vou ter um total de 54 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O próximo agora vai ser uma diminuição. Então, vou pegar uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto. Puxo o fio e arremato o ponto. Fiz a primeira diminuição. Vou seguir essa sequência por mais 5 vezes aqui nessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na sequência, uma diminuição. Vou terminar minha carreira 17 e já volto com vocês para a carreira 18. Terminei a 17ª carreira. Tenho agora 54 pontos baixos. Na 18ª carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes também. Então, 1, 2, marco o primeiro ponto, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, uma diminuição. E faço essa mesma sequência por mais 5 vezes. Vou fazer a minha carreira, terminar minha carreira 18 aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira 18 com a sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nas próximas carreiras, a gente vai seguir sempre diminuindo um ponto baixo entre as diminuições. Então, na carreira 17 foram 8 pontos baixos entre as diminuições. Na carreira 18 foram 7 pontos baixos entre as diminuições. Carreira 19 vão ser 6 pontos baixos entre as diminuições. Vai finalizar com 42 pontos da carreira 19. Carreira 20 vão ser 5 pontos baixos entre as diminuições. Vai terminar com 36. Carreira 21, 4 pontos baixos entre as diminuições. Vai terminar com 30. Carreira 22 vão ser 3 pontos baixos entre as diminuições. Vai terminar com 24 pontos baixos. E a carreira 23 vão ser 2 pontos baixos entre as diminuições e vai terminar com 18. Então, ou seja, nossa sequência vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 pontos baixos entre as diminuições em cada uma das carreiras. Eu vou fazer até a minha carreira 23 aqui e já volto com vocês para a gente finalizar a cabecinha da nossa coelha. Estou finalizando, então, aqui a carreira número 23, que é a carreira que a gente faz
2 pontos baixos e uma diminuição. A próxima carreira, carreira 24, que vai ser a última carreira do nosso trabalho, ela vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Então, finalizando a carreira 23, fazendo esses últimos pontos aqui, 2 pontos baixos e uma diminuição, a carreira 24 eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, a carreira 24 vai ter 18 pontos baixos nela. Então, finalizei aqui a carreira 23, agora eu vou para a carreira 24, que vai ser a última carreira da nossa cabeça, e nessa carreira eu vou fazer 18 pontos baixos. Então, vamos lá. Não vou nem colocar o marcador, só vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o último, 18. Só vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto e já vou poder, então, arrematar o meu fio. Mas enrosquei aqui bem no último ponto. Vamos lá de novo. Então, só meu ponto baixíssimo. E eu já posso, então, arrematar o fio. Eu deixo uma parte do fio aqui para costura e faço o arremate. Agora, a confecção da cabeça tá pronta. Eu não vou colocar ainda enchimento, por quê? Porque agora eu preciso colocar os olhos da minha coelhinha. Então, os olhos eu vou colocar eles na carreira número 13. Então, vou pegar minha peça, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vai ser nessa carreira aqui que eu vou colocar os meus olhos. Então, vou colocar um deles aqui. Coloco a travinha de segurança. Então, coloco aqui por dentro. Por isso que a gente coloca os olhos antes de colocar o enchimento, que daí a gente pode manusear bem ela aqui para conseguir colocar. O outro olho eu vou dar uma distância do primeiro olho de 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O segundo olho eu vou colocar aqui. E também coloco nesse olho a travinha de segurança. Então, os olhos estão colocados. Então, já tenho os olhos da minha coelha colocados. Vou agora, então, colocar enchimento. Agora, eu coloco o enchimento e deixo a cabeça bem cheinha, bem firminha, bem macia. Então, a cabecinha, já com o enchimento, ela vai ficar desta forma aqui. Então, tá concluída a cabeça. Vamos iniciar agora a parte do corpo da nossa coelhinha. Bom, vamos então começar agora o corpo da nossa coelha. Então, vou fazer o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou começar colocando 6 pontos baixos. Então, a primeira carreira são 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, eu vou fechar o meu anel mágico. E na segunda carreira, eu vou fazer uma carreira só de aumentos. Então, vou fazer em cada um dos 6 pontos baixos que eu tenho aqui, vou fazer 2 pontos baixos em cada um deles. Vou finalizar essa segunda carreira, tendo agora um total de 12 pontos baixos. Então, 1, 2,
Marco o primeiro ponto para eu não perder o início da carreira. Vamos para o próximo ponto, mais um aumento, então, 3 e 4. No próximo, mais um aumento, 5 e 6. No próximo, mais um aumento, 7 e 8, 9 e 10, e 11 e 12. Então, finalizei a segunda carreira agora com um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, no primeiro ponto, faço um ponto baixo sozinho. Já vou marcar ele aqui. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, mais um aumento. E eu sigo nessa sequência até o final da terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. No final da minha terceira carreira, eu vou ter um total de 18 pontos baixos. Finalizei aqui, então, minha terceira carreira. Tenho agora um total de 18 pontos baixos. Na quarta carreira, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, marco o primeiro e no próximo ponto eu faço um aumento. E sigo nessa sequência por mais 5 vezes até o final da carreira. Vou terminar essa quarta carreira com um total de 24 pontos baixos. Terminei, então, minha quarta carreira. Nessa quarta carreira, foram 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir com essa sequência de aumentos até a sétima carreira. Então, na quinta carreira, vão ser 3 pontos baixos e um aumento, que vai totalizar 30 pontos baixos. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento, vai ficar 36 pontos baixos. E na sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Quando eu finalizar a minha sétima carreira, eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência no corpinho da coelha. Estou terminando aqui, então, a sétima carreira. Nessa sétima carreira, então, foram sequências de 5 pontos baixos e um aumento. Eu finalizo a sétima carreira agora com um total de 42 pontos baixos. Na sequência aqui do trabalho, da carreira 8 até a carreira 14, ou seja, por 7 carreiras, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Então, nessa carreira 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 7 carreiras com 42 pontos em cada uma. Eu vou fazer as minhas 7 carreiras aqui. Quando eu terminar a minha carreira de número 14, eu volto para a gente dar sequência no corpo da nossa coelhinha. Estou terminando, então, aqui a carreira de número 14. Lembrando que da carreira 8 até essa carreira 14 foram carreiras sem aumentos, apenas ponto sobre ponto. A partir da próxima carreira, a partir da carreira de número 15, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca de cor. A gente vai começar a fazer o vestido da nossa coelhinha. Então, eu não vou finalizar o último ponto aqui em branco, já vou finalizar ele introduzindo a cor vermelha. Ajusto a linha branca aqui, ajusto o meu pontinho e vou dar sequência no trabalho. Então, como agora eu tô tendo aqui a troca de cor, eu não vou usar o marcador nessa carreira, porque a troca de cor já vai indicar onde que é o começo. 15ª carreira agora, carreira número 15, eu vou fazer ponto sobre ponto também. Então, nessa 15ª carreira, eu vou ter 42 pontos baixos, só que agora na cor vermelha. Já vou fazendo o acabamento
dos fios, tanto do fio vermelho do início quanto do fio branco do final da carreira anterior. Quando eu fizer alguns fios aqui, alguns pontos aqui, eu já vou cortar essa linha branca que tá sobrando. Então, já fiz uma certa quantidade de pontos. Vou cortar a linha branca final e agora vou fazer um arremate aqui. Então, eu gosto de sempre fazer nozinhos para não correr o risco que o meu trabalho abra. Então, eu vou dar uma puxada no fio aqui, passo por dentro do ponto, tanto o fio vermelho quanto o fio branco, junto as duas pontinhas aqui e dou um nozinho. Não puxo muito o primeiro para não repuxar o trabalho, no segundo eu já aperto um pouquinho mais. E agora eu vou continuar com a minha carreira de ponto sobre ponto da linha vermelha. Vou seguir nessa sequência de somente ponto sobre ponto até o final dessa carreira de número 15. Já estou terminando aqui, então, a carreira de número 15. A carreira de número 16, que vai ser a próxima, ela também vai ser uma carreira com 42 pontos baixos. Só que com a diferença que nessa carreira eu não vou pegar o ponto de forma normal, como a gente sempre pega. Eu vou pegar ele apenas pela alcinha de trás e vou fazer, então, 42 pontos baixos. Como vai ter essa diferenciação aqui, a marquinha da alcinha que tá sobrando, eu também nessa carreira não vou usar o marcador. Então, só vou fazer meus 42 pontos baixos, pegando todos eles apenas pela alcinha de trás da carreira anterior. Eu vou seguindo fazendo meus pontos até o final da carreira. Quando eu finalizar essa carreira de número 16, eu já volto com vocês para a gente dar sequência. Agora, a gente na carreira número 17, daí a gente vai fazer uma sequência de diminuições, tá? Já volto com vocês. Tô terminando, então, aqui a carreira de número 16. Nessa carreira foram 42 pontos baixos, todos eles pegando apenas pela alcinha de trás do ponto. E agora, a gente vai dar início à nossa 17ª carreira. Nessa 17ª carreira, a gente vai fazer de que forma? A gente vai fazer a primeira sequência de diminuições. Então, aqui a gente vai fazer já o ponto normal. Nossa sequência de diminuições nessa carreira vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, nessa carreira, a gente vou marcar esse meu primeiro ponto. Então, nessa 17ª carreira, a gente vai diminuir 6 pontos no total. Vamos chegar ao final da carreira 17 com apenas 36 pontos baixos. 3, 4, 5. Minha primeira diminuição. Pego uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo o fio por entre elas e arremato meu ponto baixo. Mas a gente vai fazer essa mesma sequência por mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, uma diminuição. Vou terminar minha carreira aqui. Quando eu tiver concluído, eu volto com vocês para a gente dar sequência no trabalho. Vou finalizar aqui, então, a carreira número 17 com a minha última diminuição. Agora, na sequência do trabalho, nas carreiras 18, 19 e 20, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, em cada uma dessas 3 carreiras, eu vou ter um total de 36 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Assim que eu finalizar a carreira de número 20, eu volto com vocês para a gente dar sequência na confecção da peça. Estou terminando aqui, então, a carreira de número 20, que é a nossa terceira carreira de ponto sobre ponto, com 36 pontos baixos em cada uma delas.
E vamos iniciar, então, agora a carreira de número 21. Essa carreira vai ser uma carreira de diminuições. Então, nessa carreira de número 21, a gente vai fazer a seguinte sequência. A gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2, marco o primeiro ponto, 3 e 4, e agora eu vou para a minha primeira diminuição dessa carreira. Pego uma alcinha do primeiro, uma alcinha do segundo ponto, puxo o fio e arremato. Mais 5 vezes esse processo. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e, na sequência, uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira aqui e já volto com vocês para a gente dar sequência na peça. Terminando com a última diminuição aqui, então, a carreira de número 21. Com as 6 diminuições que a gente fez nessa carreira, agora a gente tem apenas 30 pontos baixos na nossa volta. Agora, na sequência, as carreiras 22, 23 e 24, ou seja, as próximas 3 carreiras, vão ser novamente de ponto sobre ponto, cada uma delas com 30 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto aqui. Assim que eu terminar a carreira de número 24, eu já volto com vocês para a gente dar sequência no trabalho. Terminei, então, a carreira de número 24. Fiz 3 carreiras de 30 pontos, cada uma delas. Na carreira 25, a gente vai fazer mais uma sequência de diminuições. Nessa carreira, a sequência vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, isso a gente vai repetir por 6 vezes também. Então, 3 pontos baixos eu já fiz, marco o primeiro ponto. Agora, na sequência, uma diminuição. Vou fazer isso por mais 5 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos. Na sequência, mais uma diminuição. Vou fazer isso até o final da carreira, vou terminar essa 25ª carreira com um total de 24 pontos baixos. Terminei, então, a 25ª carreira, tenho agora 24 pontos baixos. As próximas 2 carreiras do trabalho vão ser carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, a carreira 26 e a carreira 27 vão ter um total de 24 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto aqui. Assim que eu terminar a carreira 27, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência no trabalho. Terminei, então, a carreira de número 27. Agora, fazendo 24 pontos baixos nessa, vou para a carreira de número 28 agora. Nessa carreira, a sequência de diminuições vai ser 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na sequência, uma diminuição. Vou repetir essa mesma sequência por mais 2 vezes. Assim que eu terminar a minha sequência, eu já volto aqui com vocês. Finalizei a 28ª carreira, tenho agora, então, 21 pontos baixos. A carreira de número 29, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer a minha aqui. Assim que eu terminar ela, já volto para a gente dar sequência. Finalizei aqui, então, minha 29ª carreira com 21 pontos baixos. A minha 30ª e última carreira do corpo,
eu vou fazer uma carreira de diminuições novamente. Nessa 30ª carreira, na carreira de número 30, a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, marco o primeiro ponto, 3, 4, 5, uma diminuição. E a última diminuição. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e já posso arrematar o fio, deixando uma sobrinha para costura. Então, vou cortar meu fio e arremato a peça. Agora, eu vou colocar o enchimento e já volto aqui para a gente dar sequência e fazer a sainha do vestido da nossa coelha. Coloquei, então, o enchimento na minha peça e agora a gente vai dar sequência para fazer a saia do vestido. Então, a saia do vestido também vai ser com a linha vermelha. Eu vou usar, para começar ele, essas alcinhas que ficaram na quando a gente foi fazer a 16ª linha, que a gente fez pegando só a alcinha de trás. Agora, a gente vai usar essa alcinha da frente que ficou. Então, vamos pegar uma linha aqui, vamos inserir a agulha. E vamos pegar a linha aqui e prender ela com um ponto baixíssimo aqui nessa alcinha. Então, eu prendo ela com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou começar. Vou fazer 2 correntinhas. Então, eu não prendi com baixíssimo aqui, né? 2 correntinhas. E na mesma alcinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Essa primeira carreira, ela dá um pouquinho de trabalho para fazer. Depois, na sequência, já vai ficar mais fácil, tá? E por todas as outras alcinhas que ficaram, eu vou fazer 2 pontos altos em cada uma delas. Então, vamos lá. Um ponto alto. 2 pontos altos. No próximo. Um ponto alto. E 2 pontos altos. Já vou prendendo aqui nesses pontos a linha que eu deixei do início, tá? Para ela ficar bem arrematada e não soltar. E eu vou seguindo dessa maneira, fazendo 2 pontos altos em cada alcinha até eu dar a volta em toda a minha peça. Assim que eu terminar a minha aqui, eu volto e mostro para vocês como que ficou essa primeira carreira da saia do vestido da coelhinha. Então, eu finalizei toda a volta da minha peça, fazendo 2 pontos altos em cada uma das primeiras alcinhas que havia ficado. E já fechei a minha volta aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Eu vou subir agora 2 correntes. Vou fazer agora a sequência de um ponto alto e um aumento. Essas correntinhas aqui eu não considero como ponto alto, então eu vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui junto com as correntinhas. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, vou fazer um ponto alto. Na sequência, um aumento, 2 pontos altos. E eu vou seguir nessa sequência de um ponto alto e um aumento até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no finalzinho para fazer a emenda, eu volto com vocês
pra gente dar sequência no trabalho da saia da coelhinha. Bom, terminei aqui então a minha segunda carreira da saia do vestido da nossa coelhinha. Vou prender no primeiro ponto da carreira anterior com um ponto baixíssimo. E para finalmente a gente concluir então a confecção da coelhinha, a gente vai fazer agora por mais 4 carreiras, nas carreiras 4, 5, 3, 4, 5 e 6, carreiras de ponto sobre ponto, nesse caso de pontos altos. Então, vou fazer toda a sequência da volta da saia por 4 carreiras, apenas vou repetir ponto sobre ponto, não vai ter mais nenhum aumento daqui até o final da peça. Quando eu terminar essa parte com vocês, eu volto aqui para a gente fazer o acabamento, a última carreirinha, então, da nossa peça. Já volto com vocês. Terminei, então, aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto de pontos altos. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto dessa última carreira. E para a gente deixar um acabamento mais bonitinho, eu vou fazer aqui em volta uma carreira de ponto caranguejo, ou seja, ao invés de fazer pontos baixíssimos, seguindo no sentido anti-horário, como a gente faz normalmente a linha do crochê, eu vou fazer no sentido horário. Então, eu pego a agulha, volto no ponto anterior, puxo o meu fio e finalizo o ponto baixo. Faço isso em toda a volta para dar um acabamento diferente, ficar com um detalhezinho a mais. Se você quiser deixar da forma que tá, não tem problema também. Eu só vou fazer esse para deixar um detalhe mais bonito, ficar um acabamento mais interessante para minha peça. Eu vou fazer essa sequência de pontos caranguejos até por toda a volta, até eu chegar aqui. Quando chegar no final, a gente volta para fazer o acabamento da peça, a costura, a montagem dela, ok? Já volto com vocês. Tô terminando, então, aqui a minha volta de ponto caranguejo. Faltam os últimos 2 pontinhos aqui. E agora, a gente já pode arrematar a peça. Então, vamos voltar aqui, fazer o último pontinho. E está concluído, então, a nossa coelhinha. É só fazer o arremate do fio. Então, eu vou puxar esse fio aqui para trás da peça. Só para fazer um acabamento mais invisível. Então, vou puxar ele aqui. E vou fazer um nozinho. Aqui eu não deixo o fio, só pro acabamento mesmo, não vai ter costura nenhuma por aqui. Finalizo a minha peça e depois só escondo esse fiozinho que sobrou. Então, aqui tá concluído, então, o corpo da nossa coelhinha, junto com o vestido dela. Agora, a gente só vai precisar fazer a montagem da peça. Vou prender agora os botõezinhos para fazer a frente do vestidinho da coelhinha, tá? Eu vou escolher como frente, eu vou escolher como a parte de trás, a parte aqui da emenda da nossa saia. Então, se essa parte vai ser para trás, eu vou fazer a frente bem aqui. E aqui, então, para dar um detalhezinho a mais na peça, eu vou prender 2 botõezinhos. Então, para fazer o detalhezinho como se fosse um vestidinho de botão. Passo o fio algumas vezes aqui, faço a minha costura. E daí já vou partir para a costura do segundo. Eu vou deixar para arrematar esse fio todo de uma vez só, quando eu terminar de costurar
os dois botões, de prender os dois botões aqui na peça. Então, aqui acho que só vou fazer mais um pontinho para ficar bem firminho. E já vou, na sequência, colocar o segundo botãozinho um pouquinho mais para baixo. Isso. E assim tá feito o enfeite do vestidinho. Só vou arrematar esse fio aqui por dentro e já damos sequência na montagem. Bom, antes ainda de partir para a costura e para a montagem final da peça, eu vou pegar um pouquinho aqui dessa linha 30, na cor 3046, que é um rosinha claro, para bordar na cabeça da coelhinha o narizinho dela, tá? Então, não vou pegar um fio muito grande, porque é só para fazer os detalhes do narizinho mesmo. Então, vou pegar uma parte de fio, vou colocar esse fio na minha agulha de tapeçaria. Então, passei o fio aqui na agulha de tapeçaria e vou partir, então, agora para a costura dele. Acho que até peguei um fio um pouco grande demais. Então, vamos lá, eu vou colocar a agulha aqui por dentro para a pontinha do fio já ficar escondida, sabe? E eu vou sair aqui mais ou menos a uns 4 pontos de um dos olhos e bem na linha que eu fiz a fixação do olho. Então, vou puxar um pouquinho aqui e vou fazer a minha costura. Então, vou fazer ele com 3 pontinhos aqui de largura, esse narizinho, e que ele saia mais ou menos aqui para formar uma certa forma de triângulo. E agora eu vou preenchendo esse triângulo para formar o nariz. Então, eu vou inserindo a agulha ali em cima e sempre a volta, voltando no mesmo ponto aqui embaixo. E já vai, aos pouquinhos, já vai tomando forma o narizinho da coelha aqui. Tem que fazer mais alguns pontinhos ainda, mas já tá quase pronto o detalhe do narizinho dela. Onde é que vai ficando meio amassadinho aqui, eu vou ajustando um pouquinho, para que fique um acabamento bem bonitinho. Então, só fazer os detalhezinhos aqui, como se fosse o restinho do focinho da coelhinha, quase como se fosse uma boca, bem delicadinha. Isto, então aqui nós temos o rostinho da nossa coelha. Agora sim, que já tá desenhadinho o formato do rosto, vamos fazer a montagem da coelhinha, vamos fazer a costura. Já estamos aqui, então, com todas as peças prontas. As 2 orelhas, os 2 bracinhos, as 2 perninhas, a cabecinha e o corpo. Agora, vamos começar a montagem. Eu vou começar montando, vou começar colocando os braços aqui no corpinho. Então, vou prender eles na altura da segunda carreira antes do final, dos 2 lados da peça. Sempre que fique com uma distância bem certinho. Então, vou colocar um bem certinho de cada lado aqui na minha costura. Então, vou iniciar colocando, então, a ponta do fio que eu deixei na agulha de tapeçaria. E agora, eu vou começar, então, a fazer a costura. Então,
Vou colocar esse bracinho aqui do ladinho e vou prendendo com todo cuidado para ficar uma costura bem delicadinha. Então, já comecei a prender, vou seguindo assim até fazer toda a costura. Então, vou costurar toda a volta aqui no meu corpo. Mais um pontinho aqui e já finalizamos então a costura do primeiro bracinho ao corpo. Então, ele vai ficar maleável assim, fica fácil de manusear. Só vou fazer o acabamento aqui, o arremate desse fio e já vamos para a costura do segundo bracinho. Então, vou fazer um nozinho aqui nesse fio para não correr o risco dessa minha costura soltar. Tô fazendo essa costura na parte que vai ficar na parte de baixo do braço, para ela não ficar visível, tá? Esse pontinho do arremate. Vou pegar, fazer mais um pontinho aqui para garantir no próximo aqui do ladinho. Pra deixar bem certinho de que não vai. E agora eu só passo a minha agulha aqui por dentro para eu esconder o fio que sobra. E a parte que sobrou do fio, agora eu já posso cortar. Então, o primeiro bracinho já tá costurado. Vamos fazer a mesma coisa pro próximo. Assim que eu terminar de costurar o segundo bracinho, eu já volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Então, já estou com os dois bracinhos costurados no corpo. Agora, eu vou costurar a cabeça no corpo. Então, eu vou fazer a costura, vai dar bem certinho, porque eu finalizei tanto a cabeça quanto a parte de cima do corpo com 18 pontos baixos. Então, a gente vai fazer a costura um ponto, cada ponto costurando no seu correspondente da cabeça no corpo. Só cuidar para deixar bem retinho, para não deixar virado para um lado ou para o outro, deixar bem certinho o rostinho com a frente do corpinho. Isto. Já consegui ajustar bem certinho qual ponto tem que ser com qual ponto. Agora, é só prosseguir com a costura. Então, passo num ponto da cabeça, na sequência, passo num ponto aqui do corpo. E agora, eu vou seguindo dessa forma até chegar ao final da volta. Então, assim que eu terminar aqui, eu já volto com vocês. Então, terminei a costura da cabecinha no corpo. Vou fazer um nozinho aqui para arrematar esse meu fio e não correr o risco que ele venha a soltar com o passar do tempo. Só vou fazer mais um ponto aqui para um lugar que seja mais fácil aqui de eu fazer esse nó. Passar mais uma vez aqui. Agora, vamos fazer um nozinho aqui. Então, pro fiozinho não soltar de jeito nenhum. E vou passar esse fio pra dentro, para poder cortar o excesso. Então, passei ele aqui. Dou uma puxada para arrematar bem o finalzinho da costura aqui. E corto
o excesso do fio. E tá presa a cabecinha também já no corpo da coelhinha. O fiozinho vermelho que tinha sido deixado não vai ser necessário, então só vou passar ele pela agulha de tapeçaria aqui, para eu poder esconder ele, para ele não simplesmente cortar aqui do jeito que tá, ele vai ficar aparecendo a ponta. Então, eu vou passar ele por dentro da peça também, assim como eu fiz com o fio branco, só para eu poder fazer um arremate mais certinho aqui. Então, vou passar ele por alguns pontos aqui por dentro, puxo e corto o excesso aqui também. Então, já temos 4 peças unidas aqui. Agora, eu vou colocar as pernas. Então, cuidando para colocar o pezinho do sapato pro lado certo. Então, vamos colocar uma perninha aqui e a outra aqui. Então, vamos fazer a costura dessas 2 peças aqui. Da mesma forma que os outros, passo o fio que eu deixei para costura na agulha aqui de tapeçaria. Já tô aqui arrematando o fio da costura da segunda perninha também. E agora tá faltando apenas a gente prender as orelhinhas da coelhinha. Então, nós já estamos com a coelhinha praticamente pronta. Já costurei a cabecinha, os bracinhos, as perninhas. Agora, vamos costurar as orelhinhas. Então, as orelhinhas, elas vão ser colocadas aqui nessa parte da frente. E elas vão ficar dobradinhas para trás. Então, a gente vai prender elas aqui em cima, uma de cada lado, para depois ela fazer esse efeito para a parte de trás da cabeça. Então, vou costurar as minhas 2 aqui e já mostro para vocês como que ficou o resultado final. Bom, e aqui então tá a nossa peça finalizada, a nossa coelhinha finalizada. Se você quiser, pode também fazer um lacinho, colocar aqui na cabecinha dela, mas no mais, tá feita a nossa coelhinha. Então, todas as peças unidas, e agora é só colocar na embalagem e fazer a entrega da minha encomenda. Então, é isso. Gostou desse vídeo? Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima aula. Tchau, tchau!